Vinho, a Cleidiana do Azeite Vinho, e você está comigo no nosso quadro Doutrina Nível 1, segundo arco, a restauração, e nós estamos falando sobre a quarta fase, a fase profética, parte 2. E antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, a primeira coisa que eu quero falar com você é lhe pedir perdão, porque esse vídeo era para ter sido postado no domingo e por causa da correria do final de ano só está sendo postado hoje, ok? E a outra coisa que eu quero falar com você é que essa fase, a quarta fase, a fase profética, ela terá mais 2 vídeos, ok? Ano que vem nós iremos continuar com ela com mais 2 vídeos. O primeiro vídeo do ano que vem, então eu vou selecionar apenas os piores reis de Israel. Por quê? Porque como você sabe, né, a gente já estudou sobre isso, diferente do que aconteceu com Judá, que havia uma oscilação entre reis fiéis e reis infiéis, no caso de Israel, eles desceram ladeira abaixo e eles eram infiéis desde o início do seu reinado. Então, para não ficar repetitivo aquele negócio e fulano não era fiel ao Senhor e etc e tal, nós iremos escolher, eu irei escolher os piores reis para a gente poder destacar os piores reis e também falar sobre todos os profetas desta era, desta época dos reis de Israel. E o outro vídeo, então, nós iremos falar sobre a diáspora judaica, o exílio babilônico, os profetas que atuaram nessa época e também preparar sua mente para entender o cenário que tanto João Batista e Jesus encararam na época dos seus nascimentos e ministérios. Certo? Então você vai começar a fase de Jesus entendendo assim todo o cenário religioso, todo o cenário político, quais eram, como estava o coração e a forma de pensar do povo judeu, toda essa questão aí, ok? E também, né, vai terminar de entender por que que houve divisão entre judeus e samaritanos, né? Porque acredito que agora você já pegou também, que foi porque quando houve a separação das 12 tribos, 10 tribos se tornaram o Reino do Norte, que a capital era Samaria, e 2 tribos e meia, né, se tornaram o Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Então, com o passar dos anos, aqueles que permaneceram mais ou menos na aliança com Deus começaram a ser chamados de judeus, e aqueles que se rebelaram completamente à aliança com Deus, o Reino do Norte, começaram a ser chamados de samaritanos, porque eles não aceitavam a adoração no templo, apenas a adoração nos montes, certinho? Então, sem mais demoras, vamos para a leitura do vídeo de hoje. Vamos lá. O texto é o mesmo, né? Enoque 93, 10, 11 será assim até o final dessa fase. Então, na quinta semana, durante a sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nela serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, diferenciando as sombras das imagens reais. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas. Toda mensagem profética ou elementos proféticos, principalmente aqueles que possuem um aspecto futurista, né, carregam aparência de sombras e de imagens. As sombras podem ser interpretadas como prévias, sinais ou quaisquer outros fatores que permitem ter uma visão geral de uma situação, mas que não revelam todos os aspectos dela. Já as imagens se tratam do cumprimento total de todos os elementos da mensagem ou elemento profético. Sendo assim, devemos interpretar cada mensagem e elemento profético tanto dentro do seu contexto atual quanto do seu contexto futuro, caso haja. Dessa maneira, conseguimos identificar corretamente se a profecia foi cumprida em sua totalidade ou se apenas ocorreu um sinal, um cumprimento inicial ou parcial dela, ou seja, que nos dá uma ideia geral do todo, mas ainda não revela todos os aspectos apresentados na profecia.
Quase todas as profecias bíblicas ou elementos proféticos possuem um aspecto de sombra e de imagem. Por isso, há aspectos delas que se cumpriram no período em que elas foram ditas, como há fatores delas que se cumpriram ou se cumprirão em tempos posteriores. Então, deixa eu voltar para mim aqui para poder te explicar um pouquinho sobre isso. O que eu quero passar para você hoje? Que você entenda que a maioria das profecias bíblicas e dos elementos bíblicos, elas existem uma revelação inicial ou um cumprimento inicial ou parcial desta profecia na época, no contexto em que elas foram ditas, mas elas também podem apontar para eventos similares e futuros. Então, tecnicamente é assim. Geralmente, o processo da iniquidade, querido, ele é muito repetitivo. Eclesiastes ainda fala isso, né? Não vi nada de novo debaixo do sol. Eles costumam fazer sempre as mesmas coisas toda a vida, todos os anos. Então, por causa desse comportamento repetitivo da iniquidade, apesar de cada geração iníqua ter a ilusão de que eles estão avançando em tecnologia, em cultura do que a geração anterior, na realidade você vai, à medida que você estuda os registros históricos, você vai perceber que há um ciclo de repetição, né? Começa uma coisa, aí é derrotada, aí daqui a pouco os rebeldes, independente se são anjos, humanos e cambada, decidem recriar aquela situação que foi derrotada na outra vez, eles ficam repetindo o ciclo, ciclo e ciclo. Por causa disso, geralmente a forma como Deus tratou com determinada situação, com várias exceções, vai ser a mesma maneira que ele irá lidar com situações similares nas próximas épocas, nos próximos tempos, nas próximas gerações. Então, por causa disso, nós entendemos que situações iguais terá soluções iguais. Então, por isso, você vai perceber que todas as escrituras carregam conceitos de sombra. E o que são conceitos de sombra? São cumprimentos daquela época, cumprimentos parciais da profecia na época em que elas foram ditas, e também você vai perceber cumprimentos dessa profecia em épocas futuras. E aí nós chamamos as épocas futuras a imagem real das coisas. E por que nós chamamos assim? Porque nas épocas futuras você vai perceber não apenas um cumprimento parcial, um cumprimento prévio quando aconteceu na época em que elas foram descritas, mas também você vai perceber um cumprimento completo de tudo aquilo que o profeta disse que iria ocorrer. Chaya, por que é importante que eu entenda isso? Primeiro, para você não descontextualizar a profecia da sua linha de tempo histórica. Que isso é muito comum, querido. A Bíblia, ela é um livro de Kairos e de Cronos. Então, é um livro que tanto segue um cronograma histórico, quanto também segue momentos, janelas de oportunidade em cada época ou geração. E não é a Bíblia exatamente assim, né? Mas a Bíblia registra essa forma de Deus trabalhar, tanto dentro de um cronos, de uma linha de cronograma mesmo, de janeiro a dezembro, vamos botar assim, quanto ela também registra a forma como Deus, né, deixa os escritores bíblicos também registram o Kairos, a maneira de Deus de trabalhar com janelas de tempo e oportunidades. Então, existe sim as profecias que Jeremias falou, as profecias que Isaías falou, que Joel falou e todos os outros falaram, elas eram também para o tempo que esses profetas estavam vivendo. Só que elas não foram cumpridas cabalmente, elas não foram cumpridas totalmente, mas houveram homens, pessoas e povo que viveram um pouco desta profecia na época em que elas foram preditas.
um pouco, ou seja, tem 20 elementos naquela profecia que tem que se cumprir para mostrar que é uma profecia verdadeira. Então, na época que o seu Jeremias profetizou, aquele povo vivenciou 15 delas, mas ainda falta 5. Então, isso significa que essa profecia foi um cumprimento parcial. Houve um sinal, uma sombra de bens vindouros. Aí chega em 2030, né, ou 2027, um povo e um grupo de pessoas específicos vivenciam todos os 20 itens da profecia de Jeremias. Então, aquele povo, por ter cumprido todos os itens da profecia de Jeremias, eles não são a sombra de bens vindouros. Eles, na realidade, são a imagem real das coisas. Por quê? Porque Jeremias tanto profetizou para aquele povo que cumpriu os 15 elementos, quanto ele também profetizou para o povo que no futuro, vivenciando a mesma situação, também receberia a mesma tratativa de Deus sobre aquela situação. Só que eles estão vivendo na plenitude dos tempos e por isso eles podem completar o que falta. Eles podem vivenciar o elemento profético na sua totalidade. E assim, você entendendo dessa maneira que Deus trabalha tanto no Cronos quanto no Kairos, você, quando estudar as profecias bíblicas, tanto vai perceber quais foram as épocas históricas em que partes dessa profecia foram cumpridas, como também você vai conseguir enxergar o momento atual ou o momento do passado, né? Um pouco do nosso passado atualmente, vamos botar assim, em que elas foram cumpridas totalmente. Porque existe muita briga na religião, principalmente entre os teólogos judeus e os teólogos cristãos, sobre muitas das profecias. Porque tem exemplo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Tem Isaías diz, não, chega o teólogo judeu, não. A pessoa que Isaías estava apontando não era o seu Jesus, era Zedequias ou Ezequias. Aí chega os teólogos cristãos e começa a bater o pé. Não, o cara que Isaías estava falando não é o seu Ezequias, é o meu Messias, o meu Jesus. Só que na realidade, Isaías estava falando tanto de um quanto de outro, porque Ezequias, né, era a imagem real das coisas, não, desculpa, a sombra de bens vindouros, e Jesus era a imagem real das coisas. Ou seja, Ezequias foi um sinal, né? Apesar que eu entendo perfeitamente que os teólogos judeus estão errados, porque quem cumpriu totalmente o Messias de Isaías não foi Ezequias, foi Josias. Eu vou mostrar isso para você hoje também. Então, Josias, que eu sei que foi o cara que cumpriu a profecia, né? Porque ele tem muitos elementos de Jesus também nele, vamos botar assim. Ele foi um cara que era a sombra de bens vindouros. Por meio de Josias, você consegue ter uma prévia, um sinal de como será o ministério ou o reinado de Jesus no período milenial. Então, ele cumpriu totalmente tudo aquilo que Isaías falou a respeito do Messias? Não, mas ele cumpriu previamente, ele trouxe apontamentos, ele trouxe uma ideia geral sobre isso, trouxe. Mas quem vai cumprir 100%? Jesus, né? E eu digo Jesus a partir do período milenial, né? Junto com seus irmãos. Por quê? Porque a gente sabe que na primeira fase, Jesus também não cumpriu 100% das profecias a respeito do Messias de Isaías. Principalmente quando você lê ali no capítulo 11, para ser mais exato. Por quê? Porque a terra deveria estar vivendo uma paz, né, ao ponto de uma criança botar a mão na toca da serpente e não aconteceria nada com essa criança. E essa realidade só é possível no período milenial
hoje ainda existe aquele negócio dos animais e os seres humanos não se falarem, então tem todo aquele negócio de medo, de pavor, de instinto de sobrevivência. Então, se uma criança meter a mão numa cobra, com certeza, né, com raras exceções, ela vai ser mordida e picada. Então, a gente sabe que tem muitas partes da administração do legislado, né, da profecia de Isaías, que só será cumprida a partir do período milenial. Mas, quando você entende que a profecia tem bens vindouros e sombra e imagem real das coisas, você vai conseguir perceber o momento histórico em que aquela profecia foi dita, né? O que os profetas queriam dizer dentro do tempo que eles estavam vivendo, mas você também vai conseguir ter a visão do futuro, porque se a profecia não foi cumprida na sua totalidade, então ela também se refere a um tempo posterior, a um tempo futuro que ainda chegará. Certo? Então você consegue unir tanto a opinião dos teólogos judaicos quanto a opinião dos teólogos cristãos, porque na realidade eles estão meio certo, porque eles não estão estudando os textos. Se eles olharem, se encaixa com Ezequias, mas se encaixa 100%? Não. Se encaixa com Jesus? Se encaixa 100%? Sim. Então, Ezequias, na cabeça deles, porque foi Josias, é a sombra de bem-vindouros, e Jesus é a imagem real das coisas. Agora vamos citar os exemplos aqui, tanto de mensagem profética nesse contexto de sombra e imagem, quanto de elemento profético nesse contexto de sombra e imagem, belezinha? Vamos lá. Exemplo de sombra, imagem e profecia bíblica, eu já falei, né? O Messias de Isaías. Ele tanto se referia a Josias, porque eu vou mostrar para vocês que, apesar dos teólogos judaicos acreditarem que foi Ezequias, filho de Acás, eu entendo que foi Josias, tataraneto de Acás. Quanto a Jesus, filho de Elohim. Aqui percebemos que Josias foi um sinal, uma prévia, uma forma de compreender o Messias Jesus. Então foi aquilo que eu falei. Ao estudar o reinado de Josias, você tem uma noção clara de como será o reinado de Jesus no período milenial. Por quê? Porque Josias, ele pegou o reino, e a gente vai falar um pouquinho só sobre isso, o reino todo devastado, todo detonado, todo quebrado. E quando acontecer o período milenial, a Terra vai estar assim, toda destruída, toda detonada, sobrando um grupo de pessoas que vão estar ainda muito confuso. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter, no período milenial, os santos, né? Os que terminaram o seu testemunho e também a sua santificação no período da tribulação, mas ainda vai sobrar um pouco de povo dos estrangeiros, dos iníquos, ainda vai sobrar uma população que não faz parte do reino de Deus. E a esses vai ser dado para eles uma oportunidade de 1000 anos para aceitarem o reino de Deus ou não. Entende? Então, tipo assim, vai acontecer de ter gente com aliança, gente fora da aliança, vai acontecer da terra ainda estar toda detonada, toda destruída, e você começar a fazer um processo de limpeza e de várias coisas, e Josias fez isso. Ele cumpriu muito da profecia, né? Então, você vê lá em Isaías 7, diz assim, Acas me pede um sinal, e acaso eu não vou tentar o Senhor, meu Deus, né? Todo ímpio, mas se pagando de temente, reverente a Deus. Aí Isaías diz assim: então eu mesmo vos darei um sinal. A jovem conceberá e dará à luz a um filho. E ele se chamará Emanuel, Deus conosco, ou seja, o nascimento dessa criança vai indicar que Deus está com a gente, que Deus está conosco. E aí, por causa disso, o pessoal entende que foi Ezequias, o filho de Acás, que nasceu. Mas eu entendo que foi Josias, por quê? Porque Josias foi o único dos reis que, 300 anos antes do seu nascimento, foi profetizado que ele chegaria, assim como Jesus. Nenhum dos reis teve isso. No ano em que houve a divisão das terras entre as tribos do norte e as tribos do sul, que criou os dois reinos,
foi dito para Jeroboão que ia chegar um momento, um rapaz chamado Josias, e esse rei, ele iria terminar, ele ia destruir toda a idolatria também em Israel. E Josias foi o único que fez isso. Então ele também é um sinal, uma prévia do Messias de Isaías. Ele também é uma prévia da coisa. E você está falando, Cleide, por que você não disse a virgem conceberá e dará à luz a um filho? Porque a palavra hebraica alma não significa literalmente virgem, significa jovem, mulher jovem. Só que o que aconteceu? Por que veio com essa história de virgem? Primeiro que quando ocorreu a Septuaginta, os gregos eles traduziram alma, A-L-M-A-H, por Pártenos. E Pártenos no grego significa virgem. Pártenos no grego não significa mulher jovem, significa virgem. Então começou a traduzir também alma como virgem, mas tipo assim, alma não significa literalmente virgem, ela significa literalmente mulher jovem, donzela. Só que, como tecnicamente, com raras exceções, as mulheres jovens e donzelas só, como se diz, só perdiam a sua virgindade no seu casamento, quando contraíam núpcias, então subentende-se que toda jovem donzela é virgem. Apesar, então por isso que eles dizem assim, não, a gente consegue perceber o virgem também em alma, porque tecnicamente, uma vez que a mulher só perde a sua virgindade no casamento, então toda jovem donzela também é uma virgem. Ficou claro? Mas alma, ela significa jovem, donzela, não significa uma virgem. Então, quem foi de fato virgem foi Maria, mas Josias, a mãe dele, era só uma mulher jovem, era só uma mocinha. E Maria também não era só virgem, Maria também era bem jovem. Diz a história que Maria, ela tinha mais ou menos entre 15 a 17 anos quando ela engravidou de Jesus. Então, tipo assim, ela era também uma alma, ela também, além de ser virgem, porque esse é o padrão, correto? Ela não tinha finalizado o casamento dela ainda, ela estava noiva de José, ela também era uma jovem mulher. Ela não era uma mulher de 30 anos, né? Ela era uma. Nos dias de hoje, a gente diria que ela era uma adolescente, certo? Então, você percebe que Josias ou Ezequias, se a gente for seguir a linha de pensamento dos teólogos judaicos, ele apresentou muitos elementos do Isaías, mas ele é do Messias de Isaías, mas ele era uma prévia de bens vindouros, ele era uma sombra de bens vindouros, mas você vai perceber, né, um pouco você também identificou Jesus, né, principalmente no texto de Isaías 53, você consegue identificar Jesus ali em Isaías, certo? Porque ele tomou sobre si as nossas dores e toda essa questão, mas a parte dos capítulos 7 e 11, que Josias cumpriu muito bem com alguns pontos que não foram cumpridos, obviamente, você vai perceber na sua plenitude Jesus cumprindo isso, porque ele é a imagem real das coisas. E agora nós vamos dar um exemplo de elemento profético, ok? Dentro do contexto de sombra e imagem. Vamos lá? Exemplo de sombra e imagem em elemento profético. Elias. Aqui não me refiro principalmente, né, à pessoa de Elias, que viveu no tempo de Acabe, mas ao termo Elias, usado como elemento profético pelo profeta Malaquias. Você lê isso lá em Malaquias capítulo 4. Neste contexto, Elias foi tanto João Batista, nos tempos de Jesus, quanto será uma das duas testemunhas neste tempo do fim. Então, a gente deu o exemplo do Messias de Isaías como mensagem profética, e eu falo como mensagem profética
porque foi dedicado vários capítulos falando a respeito dele. Então, não foi dito apenas sobre uma pessoa, mas também foi dito sobre o contexto que essa pessoa nasceria, também foi dito o que ela iria encontrar quando ela nascesse, os problemas que ela enfrentaria, o que ela iria corrigir. Então, foi dado todo um contexto em cima do Messias. Então, o Messias não é apenas um elemento histórico, ele não foi citado apenas, ele também é uma mensagem profética, porque existe todo um contexto por trás do reinado e do governo dele. Já no caso de Elias, não. Elias não foi dito poucas coisas a respeito do seu contexto, mas foi citado ele, dizendo: ó, vocês vão perceber quando ocorrerá o grande e terrível dia do Senhor. Por quê? Porque vai vir Elias. Elias virá. E aí você vai perceber quando ocorrerá o grande dia do Senhor. E aí você percebe a citação de Elias no próprio texto de Reis, que falam a respeito do profeta Elias original, e em Malaquias, e você também vê em Apocalipse o nome Elias sendo citado de novo, além dos evangelhos de quando Jesus estava respondendo a pergunta dos discípulos. Você vê lá, só que aí em Apocalipse, Elias não está sozinho, também tem a figura de Moisés. Então, nós sabemos que Elias virou um termo profético, um elemento profético. Ou seja, o ministério desse homem que viveu em Acabe, ele está servindo de referência para que as pessoas identifiquem outros ministérios similares dentro de épocas similares. Por quê? Porque o primeiro Elias, ele viveu numa época de grande conflito externo, político, internacional. Estava havendo uma mudança de mãos, de poder, de cenário político. Antes o Egito governava e na época dele a Assíria começou a governar. Então, muito parecido também com o que estava ocorrendo na época de João Batista. Estava começando a haver uma mudança de poder. Na época, os romanos estavam dominando, mas antes disso, desculpa, os gregos dominavam e depois os romanos começaram a dominar, certo? Então você percebe também essa mudança de mãos no cenário político, tanto na época de Elias quanto na época de João Batista, e você está percebendo isso também na nossa época agora, certo? As potências estão mudando, a estrutura social e política e econômica estão alterando também. Você também consegue perceber isso nos dias de hoje. Então, antes, país tal era uma superpotência, agora a gente já sabe que, economicamente falando, a China que está se tornando uma superpotência em muitos aspectos e muitos ambientes, então está havendo uma mudança também de cenário. Você percebia na época de Elias que o povo estava completamente misturado com a iniquidade dos povos, a iniquidade, cultura, iniquidade trate como cultura dos povos ao seu redor. Então, estava muito idólatra, muito tendo uma visão muito do povo da sua época. E você vê esses mesmos elementos também na pessoa de João Batista, e você também percebe esses mesmos elementos hoje. O povo que se chama de Deus está muito prostituído, muito apegado à cultura do mundo, muito helenizado, muito judaizante, muito ateísta, muito incrédulo, exatamente como nessa época, ok? E aí você percebe o quê? Aí aonde você percebe que o João Batista foi apenas uma prévia? Por quê? Porque João, a outra coisa que são incomuns nos dois. Elias, ele pregou tanto para o povo, ele apresentou pareceres tanto para o povo de como é que se diz? O povo de Deus, certo? O povo ali que estava rebelado, como ele também falou abertamente para a liderança desse povo, tanto a eclesiástica, né? Até porque o conceito de liderança de Israel é um pouco diferente de como funciona hoje, mas ele falou para todas as lideranças, tanto para dentro da nação de Israel, quanto para a liderança de outras nações, você percebe isso também. Você percebe essa característica também em João Batista, porque João Batista não apenas conduziu os israelitas a pregar uma mensagem de arrependimento, como ele também confrontou
certo? Herodes, pelo seu adultério e a sua prostituição. Porque isso é uma coisa que você precisa aceitar e entender muito totalmente. Querido, Deus é o rei de toda a terra. E ele é o rei sobre todas as nações da terra. Geralmente a religião faz você acreditar que Deus é só seu, que o ímpio ele não é governado por Deus, que a única pessoa que deveria ser governada por Deus é você, porque infelizmente, né, principalmente as religiões monoteístas, né, a cristã, a judaica e a islâmica, tem aquele conceito assim, ó, só existe um Deus que é o meu, então ele só se importa com a gente. Não, só que Deus governa sobre toda a terra. E você vê Deus enviando seus profetas tanto para falar para o povo que está oficialmente, ainda que não literalmente em aliança com ele, como você também vê Deus enviando profetas para falar com aquele povo que está abertamente rebelado a ele. Então você vê um Naum, você vê um Jonas, você vê um Elias, você vê um Micaías, você vê um João Batista, também falando com Herodes, um romano, dizendo: você está contra a justiça e se rebelando a Deus, porque você está roubando a mulher do seu irmão. Né, que é aquele outro conceito que você precisa entender. Um profeta é um legislador. Então, o profeta ele não tem o objetivo apenas de corrigir você naquilo que está errado na sua relação com Deus. Ele também vai corrigir você em tudo que está errado na sua vida fora dos padrões de Deus. Então, ele vai meter a colher no seu casamento, ele vai meter a colher na sua criação de filhos, ele vai meter a colher profética em tudo aquilo que Deus dizer que ele tem que meter a colher. E você vai perceber isso claramente em todos os estudos proféticos. Você viu um profeta falando de como eles estavam se relacionando com Deus, mas também falando como eles estavam se relacionando com o próximo. Também estava falando como eles estavam se relacionando com os filhos. Também porque a justiça engloba tudo isso. Não engloba só a parte de, só meu relacionamento com Deus, ou como o pessoal acredita que o profeta é isso, né? Ou só para dizer se eu vou prosperar ou não vou prosperar. Não, ele também vai corrigir todos os pontos em que você não está vivendo de acordo com a cultura de Sião. E aí você vê esse elemento também. João Batista também chamava a atenção de Herodes, incomodava Herodes por causa da rebelião que Herodes vivia, da prostituição que Herodes vivia, assim como João Batista também estressava Acabe e os reis das nações estrangeiras daquela época. Contudo, Elias, ele fez sinais e milagres que João Batista não fez. Então, João Batista não conseguiu cumprir 100% do modelo de Elias que Malaquias falou. Mas, ou que você percebe também no Apocalipse, quando fala do outro Elias. Entretanto, o verdadeiro ou a imagem real das coisas do Elias, que não é o do tempo do Acabe, que é uma das duas testemunhas, você verá o cumprimento 100% da profecia de Malaquias e da profecia de Zacarias, que fala sobre as duas testemunhas, e a parte de Isaías, que fala a respeito delas, e todos os outros textos, Cantares de Salomão, que também fala sobre elas. Então, todos os outros textos das Escrituras que falam a respeito das duas testemunhas, você vai conseguir perceber o cumprimento total com a manifestação mais pública, né, sobre elas. Né? Porque aí você também vai ver a característica da instrução, a pregação e o ensino da palavra, mas também você vai ver os sinais, os milagres, os moveres e os juízos, né? Não vai chover até que a minha palavra ocorra. E você não viu João Batista estabelecendo nenhum decreto, nem sobre os líderes romanos, os líderes eclesiásticos, nem sobre o povo. Ele só conduziu ao arrependimento, mas ele não estabeleceu nenhum decreto do tipo, enquanto vocês continuarem nessa infidelidade, vai rolar assim, assim, assim. Então ele foi uma prévia, uma imagem
do elemento profético, mas ele não era a imagem, ele era uma sombra, desculpa, e não a imagem real das coisas, porque nele você não consegue verificar o cumprimento completo da profecia. Certinho? Então agora vamos continuar falando sobre os reis de Judá, para finalizar esse assunto de hoje, já que domingo, no próximo ano que vem, nós iremos falar apenas sobre os reis de Israel, os piores, né? Pelo menos os 10 piores reis de Israel. Vamos lá. Vamos dar uma corridinha aqui, beleza? Acasias reinou por um ano, reinado marcado por infidelidade a Elohim, participou da batalha fracassada contra os sírios, junto com Jorão, rei de Israel. Atalia reinou por 7 anos. Na ocasião da morte do seu filho Acasias, que foi morto por Jeú, procurou matar toda a descendência real, aplicando assim um golpe de Estado para reinar de forma absoluta. Então, ela, ao invés de chorar a morte do filho, resolveu comemorar matando todos os netos para poder ser rainha absoluta de Judá. Joás reinou por 40 anos. Quando seu pai Acasias foi morto por Jeú, Atalia, sua avó, mandou exterminar a família real e assumiu o poder em Judá. Antes que pudesse ser morto, Joás foi salvo por sua tia Jeoseba e foi escondido no templo e criado pelo sacerdote Joiada. Assumiu o trono aos 7 anos, enquanto o sumo sacerdote Joiada vivia e agia como seu pai e conselheiro, ele prosperou. Joás ordenou que o templo de Salomão fosse restaurado, mas os sacerdotes não agiram com retidão sobre isso, ou seja, o pessoal ia coletando dinheiro, mas nada de iniciar as reformas no templo que os reis anteriores haviam destruído. Com o passar do tempo, todo o povo retornou à idolatria após a morte do sacerdote Joiada, tanto o Joás quanto o povo. Em seu reinado, sofreu a invasão da Síria, que culminou no pagamento de tributos a esta nação, além de seus próprios bens. Foi assassinado por seus oficiais. Então, Joás é aquele cara que você vê que começou bem, mas terminou mal. Mas ele era fiel ao Senhor por causa de Joiada, porque o sumo sacerdote ensinou, criou ele. O sumo sacerdote Joiada, a gente pode dizer que era pai adotivo de Joás, certo? Então, o pai adotivo dele, o sumo sacerdote, enquanto ele foi vivo, ele permaneceu nos caminhos do Senhor. Quando seu pai adotivo faleceu, tanto ele quanto o povo retornou às práticas de prostituição espiritual e também prostituição física, que uma está relacionada à outra. Então, por causa da sua infidelidade a Deus, começou a sofrer derrotas no Sírio. Só que Joás, ele não fez só isso, ele fez um ato muito desonesto, que quando nós falarmos sobre os profetas, você vai entender um pouco melhor. Vamos continuar aqui. Amazias reinou por 29 anos, mandou executar os assassinos de seu pai, mas poupou os filhos, conforme o instituído pela lei, porque os filhos não vão sofrer os pecados dos pais, cada um vai morrer pelo seu próprio pecado, você vê isso em Deuteronômio, também em Ezequiel 18. Seu reinado foi marcado de altos e baixos na fidelidade a Deus. Promoveu 2 campanhas militares, uma contra Edom, Seir, e os venceu totalmente. Todavia tomou seus ídolos, os ídolos dos edomitas, e passou a adorá-los secretamente. Isso culminou em invasões em Judá, perda da sua segunda campanha militar e sua fuga e morte em desgraça. Então, Amazias, assim, quando eu li, eu falei assim, esse cara é muito burro, porque ele começou o reinado dele muito bem, fiel ao Senhor, e aí ele venceu Edom, né, os edomitas, né, um das tribos árabes daquela época. E aí ele ficou encantado, pareceu muito os romanos que venceram a Grécia, mas ficou encantado com a cultura idólatra dos gregos e acabou adotando essa cultura. Só que foi o que Amazias fez, só que o povo não fez isso, foi ele secretamente que começou a fazer. E aí um profeta, e você vê isso, todos acreditamos que foi Obadias, chegou para ele e disse assim, por que você está adorando os deuses que foram derrotados por mim? Né? Diz o Senhor.
Você acha que os deuses que foram derrotados por mim irão te salvar dos seus próximos inimigos? E o louco acreditava que sim, e aí acabou sendo derrotado, fugiu, morreu em desgraça, uma vergonheira só, certo? Vamos lá. Uzias ou Azarias, é só uma forma de pronunciar, tá? Porque o nome significa a mesma coisa. Reinou por 52 anos. Durante o seu reinado, houve paz entre Judá e Israel. E ele fortaleceu e expandiu o seu reino. Foi um engenheiro notável. Tanto bélico, produziu armas perfeitas de longo alcance, uma série de outras coisas, quanto civil, muralhas, torres, casas, até um bairro novo ele construiu no reino. Todavia, quebrou a lei ao oferecer ele mesmo incenso no templo, algo que somente os sacerdotes poderiam fazer. Por causa disso, morreu leproso e à margem do poder por causa da sua lepra. Então, é uma coisa muito comum que eu percebo, às vezes, nas lideranças aqui da Terra, é aquela ilusão de achar que por ele estar tendo o ministério legislado, o sacerdócio dele abençoado por Deus, ele tem o direito de ter todos os direitos, vamos botar assim. Então, eu sou rei, mas eu posso interferir na autoridade do sacerdote. Eu posso interferir nos deveres do sacerdote, porque imagina, Deus tem me abençoado, Deus tem me feito prosperar. Então, tecnicamente, agora que eu alcancei toda essa notoriedade, eu não preciso mais seguir as regras não se aplicam mais a mim. E isso é uma coisa que você percebe muito numa pessoa que tem um poder aquisitivo maior ou uma pessoa que tem um poder de influência maior. Às vezes nem é tão rico, mas é muito influente. Ele acredita que as regras não se aplicam a ele. Sabe aquele negócio de que o cara tá lá dirigindo errado, aí chega o guarda e vai multar ele, e aí só porque ele é uma celebridade, um jogador famoso, ele acha errado, o guarda tá multando ele por ele ter quebrado uma lei de trânsito, e aí ele olha pro guarda e diz assim, ó, você sabe com quem você está falando? Porque há uma ilusão nos filhos da iniquidade que acham que uma vez que você ganhou uma certa notoriedade, a justiça não deve ser aplicada mais a você. Você tem que viver acima das regras. Aí, tipo, nem os meus pais, nem os reis dos reis vivem fora da justiça que eles mesmos criou, porque a mesma lei que Deus impõe para você é a mesma lei que Deus segue. Aí os criaturinha, por causa de uma coisinha maior, tipo assim, por causa que um monte de gente que vive uma vida inútil adora eles, eles acreditam que eles não têm, que eles não precisam seguir as regras, vamos botar assim. E o seu Uzias foi pela mesma ilusão. Ele achou que a autoridade real dele dava poder para ele para também interferir no contexto de autoridade da tribo de Levi, dos sacerdotes. E tipo assim, eu sou um rei que Deus ama e que Deus se agrada, então eu também posso oferecer incenso no templo. Mas, tipo, não era dentro de um contexto que não tinha sacerdote, não era dentro de um contexto aonde Deus permitiu isso. Não, ele só que o motivo pelo qual ele fez isso é porque ele começou a achar que por causa de toda a prosperidade que ele estava vivenciando, algumas regras não se aplicavam a ele. Os outros tinham que obedecer, mas ele estava liberado para não cumprir todas. E aí, por causa da sua arrogância, né, da sua tolice, acabou morrendo leproso. Né? Vamos lá. Jotão reinou por 16 anos. Foi um reinado singular por dois fatores. Primeiro, atuava como governante antes de ascender ao trono por causa da lepra de seu pai. E dois, ainda que fosse fiel a Elohim, o povo continuava na iniquidade. Apesar de vitorioso, não teve um reinado pacífico, tanto por causa de Peca, rei de Israel, quanto de Rezim, rei da Síria. O que mais me chama a atenção em Jotão, que ele me lembra muito aquele aspecto de Josué. Josué, ele assumiu o governo, né, a liderança do povo depois da morte de Moisés. E aí o seu Josué, no seu primeiro discurso, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês decidam a quem vocês querem servir.
E você vê esse comportamento em Jotão. Ele não se incomodava que o povo não estava em obediência a Deus. Ele se preocupava com a relação dele com Deus, mas ele não se preocupava tanto com a infidelidade do povo a Deus. Por causa disso, apesar de ter prosperado em em todas as suas batalhas e ter vivido um reinado relativamente mais fácil que os seus antecessores, por causa da iniquidade do povo, ele também pagou um alto preço por isso. Porque eu quero dizer para você, querido, quando você é liderança de Deus, seja na sua casa, seja em qualquer lugar que você estiver, todos vão cumprir a lei de Deus. Porque você é a liderança ali, você é o representante de Deus ali. Tanto natural quanto estrangeiro, uma mesma lei haverá para todos. Então você não pode bancar o Josué do tipo assim, se vocês quiserem servir a outros deuses, você pode, mas eu e minha casa vão servir ao Senhor. Não, você não é qualquer líder, a sua autoridade é um líder maior. Você tem que conduzir a nação a servir o Senhor. E se eles não quiserem servir, a porta da rua é serventia da casa. Tem várias outras nações ali que servem a outros deuses, eles podem ir para lá, mas o pessoal dentro da tenda, dentro da sua casa, vai servir o Senhor, certo? Então, tanto Jotão quanto Josué, eles tinham essa visão de que os outros que se explodam, ou seja, eles não tinham uma visão correta de liderança, vamos botar assim. Acás reinou por 16 anos. Um rei tão corrupto e idólatra, né? E ele foi o rei da questão de Isaías também, que chegou a sacrificar o próprio filho num ritual pagão. Um dos filhos, né? Que eles sempre tinham muitos filhos. Sofreu sucessivas derrotas militares e diversas invasões, contudo, seu coração nunca se inclinou à justiça. O mais ridículo de Acás é que quanto mais derrotado ele se tornava, quanto mais ferrado o reinado dele se tornava, mais idólatra ele ficava. Ou seja, ele não conseguia unir o tico e o teco de perceber. É a minha idolatria que está fazendo eu ter essa vida desgraçada. Não, ele dizia, não, é porque esse Deus não é poderoso. O Deus do Egito não vale nada. Eu vou adotar os deuses dos Edomitas. Os deuses do Edomita não conduziram vitória para ele. Então eu vou. Terminou adorando os deuses da Assíria. Todos os deuses da Assíria ele terminou adorando. Mas ele não entendia que era porque a relação dele com Yahvé não estava correta. Na cabeça dele, ele tinha que procurar o panteão de Deus melhor, assim. Aí veio seu filho Ezequias, que reinou por 29 anos. Ezequias reinou conjuntamente com seu pai por 14 anos e depois como rei absoluto por 29 anos. Ele atuou mais fortemente contra a iniquidade do povo do que seu pai. Do que seu avô, Jotão. Reparando as portas do templo, proibindo a idolatria, por causa disso teve um reino próspero e pacífico, sendo um dos poucos reis que experimentaram intervenções diretas de Deus, tanto em aspecto particular, porque vocês sabem que Ezequias foi aquele cara que foi curado miraculosamente e teve 15 anos da sua vida acrescentado, quanto em seu reinado, né? Aconteceu de uma campanha militar de um dos, não sei se foi a Síria que veio lutar contra eles, acho que foi Senaqueribe, rei da Síria, e eles foram, eles não precisaram lutar, porque o próprio Deus conseguiu resolver a situação sem eles ter que meter a mão em uma arma para lutar contra aquele povo. Então, eles experimentou muito milagre também, algo que só Josafá, em uma época antes, anos atrás, séculos atrás quase, né, tinha vivenciado também. Entretanto, cometeu um equívoco de mostrar os tesouros aos emissários do rei da Babilônia, porque nessa época já estava começando a haver uma troca de mãos do poder internacional, a Síria já estava enfraquecendo e a Babilônia já estava crescendo, e não ajustou a sua casa como foi ordenado pelo profeta, certo? E a gente vai falar um pouquinho disso. Olha o problema de Ezequias não ter consertado a sua casa. Manassés. Seu filho Manassés reinou por 55 anos. Desfez tudo o que o seu pai havia realizado para destruir a iniquidade em Judá. Refez os altares, promoveu práticas de magia e adivinhação e sacrificou os próprios filhos, mais de um, em honra aos seus deuses. Por causa disso, foi preso pelos assírios lá em seu exílio. Se arrependeu dos seus atos, então foi libertado.
e retomou a Jerusalém, onde destruiu os altares pagãos e promoveu o retorno do povo à observância da lei. Contudo, isso durou pouco tempo. Pressionado pelo povo, permitiu práticas pagãs fora do templo de Jerusalém. Então, vamos falar aqui um pouquinho de Ezequias e Manassés. Ezequias estava doente, ele pediu a Deus para ser curado. Aí o profeta, depois de ter chamado a atenção dele, dizendo que o fato de ele ter se exibido para os emissários da Babilônia ia fazer com que os olhos da Babilônia se voltassem para invadir, saquear, Judá, ele também, depois da cura, disse assim, ó, Deus quer que você coloque a sua casa em ordem. Por quê? Porque Ezequias, isso você percebe em toda a história registrada nas escrituras, que como o pilar da família não foi corretamente, não foi de fato restaurado, porque o pilar da família vai ser restaurado agora, né? Porque Elias virá e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Você percebe isso muito comum, que às vezes o cara, ele se preocupa muito com o ministério dele, com o sacerdócio dele, em salvar vidas de fora, mas ele não cuida do próprio quintal, ele não cuida da própria casa, ele não é um dono de casa. Você percebe isso também muito com a mulher, hoje em dia principalmente. Ela quer muito prosperar externamente, visivelmente, para o lado de fora, ser uma ótima profissional, que não está nada errado com isso, ser não é nada, nenhuma dessas coisas estão erradas, só que eles acabam negligenciando dentro de casa. E aí você percebe o quê? Que Ezequias conseguiu conduzir todo o povo para servir a Deus, menos os seus próprios filhos. E aí veio o seu Manassés, que foi um filho temporão, que nasceu nesse período de que ele estava doente, né? Foi essa promessa tal. E o seu Manassés era idólatra. Era idólatra, homicida. Sabe, queridos, assim, ó, Manassés, ele tinha uma predileção por sangue. Tudo era motivo para sacrifício humano para Manassés. E o povo da época de Manassés, durante 55 anos, adoravam isso. Tanto que quando Manassés foi preso, né? Porque uma coisa que você percebe muito em Judá, ora eram os líderes que eram problemáticos, ora era o próprio povo, mas quando chegou na época de Manassés, o povo já estava com o coração completamente idólatra, sabe? Eles já tinham decidido em viver de acordo com a cultura da sua época e servir aos deuses da sua época. Eles não estavam mais nem aí para Yahvé, né? Para Jeová e Yahvé, certo? Que eles ficam nessa luta para saber qual é o nome, qual é a forma correta de falar. Eles não estavam mais com o coração inclinado. Depois de Manassés, você percebe que tudo que o povo fazia era só de aparência, não era mais de fato verdade. Na época de Acás, isso já rolava, mas assim, então perceba bem, eles viviam em altos e baixos na sua relação com Deus, então eles estavam cinzas, nem totalmente branco, nem totalmente escuro, vamos botar assim, era um cinza. Só que quando chegou na época de Manassés, o povo decidiu pelas trevas 100%. E aí, mesmo depois do arrependimento de Manassés, quando ele começou a conversar com os líderes do povo para retomar a reconstrução da cidade de Judá, para se proteger contra novas invasões, para fingir que eram fiéis aos assírios, enquanto isso eles iam se fortalecendo, os líderes do povo e o próprio povo disse assim: ok, a gente até ajuda você na reconstrução da cidade, mas a nossa condição é: você vai permitir que a gente continue adorando os nossos deuses. O povo pressionou ele: você quer dinheiro? Eu vou te dar. Você quer aumentar a carga tributária de impostos? Beleza, mas eu quero continuar sacrificando os meus filhos, eu quero continuar fazendo sacrifícios humanos, eu quero continuar nas orgias, nas prostituições cultuais que tinham lá as servas das deusas, que para o cara poder ter uma elevação espiritual, o cara transava o oráculo, então tinha toda essa prostituição nessa época, e o povo assim, nós gostamos disso. Nós gostamos desse negócio, então nós queremos isso. E Manassés foi o cara, querido, que ele cerrou o profeta Isaías no meio. Ele colocou o profeta Isaías num cedro, e existe duas, quando você estuda os outros textos históricos do povo judeu, você tem duas versões. Uma que o profeta se escondeu num cedro, né?
e outra que na realidade não, foi o Manassés que mandou colocar o profeta no cedro e serrar Isaías ao meio, de tão psicopata que esse rapaz era. E tudo isso seria evitado se Ezequias tivesse consertado a sua casa, como o profeta Isaías tinha dito. Porque o próprio profeta foi morto por Manassés, só por revolta, só para calar a boca dele. Então cerrou Isaías no meio, assim, na horizontal, com uma tora de madeira. Certo? Então, ele era extremamente cruel. E depois que Manassés terminou o reinado dele, Deus falou assim: ó, a partir de hoje, Judá não é mais meu povo, eu não considero essa nação como minha, e eu vou destruir ela totalmente, e ela vai deixar de existir na minha presença. Não, eles podem dizer que são meu povo, mas eles não são mais, porque há sangue de inocente derramado nessa terra. Exatamente como é hoje, né? Infelizmente. Hoje eles não sacrificam mais as deusas, porque eles têm clínicas esterilizadas, né, de aborto para isso. Eles não precisam mais criar um altar, né? Eles só precisam montar uma clínica. Então vamos lá. Amon reinou por 2 anos, fez tudo igual a Manassés. Apesar de não ter queimado seus filhos, foi assassinado por seus servos em revolta popular. Josias reinou 31 anos, um reino singular. Seu nascimento foi profetizado 300 anos antes, 1 Reis 3:2, no início do reino de Judá. Em sua época, Israel, o reino do norte, não existia mais como nação por causa da conquista dos assírios, porque o reino de Israel foi destruído pela Assíria e o reino de Judá foi destruído pela Babilônia. Seu reino Judá estava cada vez mais fragilizado e o Império Babilônico estava se expandindo. Ele foi um dos últimos reis antes do exílio na Babilônia. Sobre ele é dito em 2 Reis 23:25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Isso se deve ao fato dele diligentemente ter procurado erradicar com todo o culto e comportamento idólatra, tanto de Judá quanto de algumas partes de Israel. Contudo, apesar de seus esforços, o coração do povo não era mais reto para Deus, tanto que após a sua morte, o povo retornou às velhas práticas. Jeocás reinou por 3 meses, foi um rei idólatra que foi deposto pelo faraó Neco II, foi o primeiro rei de Judá a morrer em exílio. Porque, como acontece hoje, né? O Egito, ele não era mais a grande potência, mas ele ainda era uma potência. E ele ainda estava tentando, aproveitando o enfraquecimento do Império da Síria, ele estava tentando retomar alguns territórios de governo que ele tinha perdido, e um desses foi Judá, ok? Só que aí Babilônia conseguiu destruir totalmente o Egito também. Aí, o que aconteceu? Esse faraó Neco, ele capturou, ele conseguiu invadir Judá, ele capturou Jeocás, e ele instituiu o tio de Jeocás para ser rei no lugar dele. Aí, o tio de Jeocás é Joaquim, ou Joaquim, ou Jeoaquim. Reinou por 11 anos, era irmão de Jeocás, antes se chamava Eliaquim, mas teve seu nome trocado. Em sua época, Judá se tornou tributário do Egito. Por causa disso, os impostos aumentaram e muito para o povo. Permaneceu na perversidade de seus antecessores. Foi em seu reinado que houve a primeira grande destruição de Judá por meio da Babilônia. Lembra daquilo que Isaías falou para Ezequias? Que o pessoal ia crescer o olho? Então, o primeiro saque da Babilônia contra Judá aconteceu no governo desse cara Jeoaquim aqui. Depois disso, governou Joaquim, outro cara, nome parecido, mas é outro cara. Reinou por 3 meses. Foi na sua época que ocorreu o primeiro exílio para a Babilônia.
Nabucodonosor despojou Judá de praticamente todos os seus bens, além de levar cativo quase todas as pessoas da nação, deixando apenas os súditos empobrecidos. Então, depois de 11 anos do primeiro saque, a Babilônia retorna e dessa vez, além de levar mais bens, eles também levam o que eles consideravam os melhores dos povos. Então, todos os nobres, todos os príncipes, todos os guerreiros, só deixou o povo rural, mas não também qualquer povo rural, só o povo mais pobre da terra. E aí, o último rei de Judá, antes do total exílio da Babilônia, Zedequias, reinou por 11 anos, tio de Joaquim, anteriormente se chamava Matanês. Foi um súdito fiel à Babilônia por 9 anos. Depois disso, se rebelou contra Nabucodonosor. Jerusalém ficou sitiado por 3 anos. No auge da fome, tanto o rei quanto o povo fugiram dos caldeus, mas Edequias acabou sendo preso e humilhado pelos caldeus até o seu falecimento. E o que mais você percebe aqui em Zedequias, que Jeremias falou para ele que ele não deveria se opor à Babilônia, que eles deveriam se submeter à Babilônia. Mas Zedequias acreditava que ele ia conseguir vencer a Babilônia sem o respaldo de Deus. Impossível. Impossível. Ele era corrupto como os outros caras, mas ele acreditava que ele ia conseguir vencer a Babilônia, porque, e a gente, quando falar dos profetas, você vai entender por que tanto ele quanto o povo tinha essa ilusão. E aí o exército babilônio já tinha invadido Judá 2 vezes, né? A primeira vez no reinado de Joaquim, depois no reinado de Joaquim. E então eles fizeram, não, a gente não precisa invadir, a gente só vai sitiar eles e a gente vai cortar todos os fluxos de comida e alimento e água deles. E vai chegar um momento em que os recursos internos que eles têm vão se esgotar. E eles mesmos vão se render. E foi. Eles sitiaram a cidade de Jerusalém, a capital, por 3 anos. Aí chegou um momento que os recursos começaram a se esgotar. E aí o próprio povo de madrugada, pegando um portão lateral do jardim, os que sobraram de exército, né, que não eram homens tão destros assim, fugiram. Quando Zedequias percebeu que o povo tinha abandonado ele por causa da fome da fraqueza, ele também fugiu. Só que assim que o pessoal da Babilônia percebeu que o povo estava fugindo junto com o rei, eles conseguiram capturar Zedequias, e aí eles humilharam Zedequias, né? Mataram todos os filhos dele na sua frente, depois disso furaram os 2 olhos do cara e levou ele para ser ridicularizado na corte da Babilônia. Então, ele morreu muito mal, mas ele também, como todos os reis da sua época, né, a maioria deles não deram ouvido aos profetas, né? Principalmente Jeremias, que era um profeta jovem. Jeremias deve ter começado o ministério dele lá pelos 17, 16 anos. Então, o pessoal tinha tendência de não levar ele a sério porque era muito novo. Que é aquele negócio, quando o pilar da família não está restaurado, a tendência é que a geração dos pais menospreze os filhos por causa da sua juventude e a geração dos filhos menospreze os pais por causa da sua velhice, vamos dizer assim. E Jeremias, ele passou por isso também. Agora nós iremos falar sobre os profetas para a gente poder encerrar o nosso penúltimo vídeo do ano antes da nossa pausa, belezinha? Vamos lá, profetas. O primeiro deles que eu vou falar, com certeza eu acredito que devo ter deixado passar algum profeta, mas na leitura dos textos você vai conseguir identificar. Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Após a morte do sacerdote Joiada, tanto o rei Joás quanto o povo se voltaram para a iniquidade. Nesses dias se levantou Zacarias para levar o povo a retornar à sensatez. Entretanto, sua palavra não agradou o rei e nem aos nobres, o que fez que ele fosse apedrejado até a morte dentro do templo. Então, aquele cara que lá em Mateus, o pessoal diz assim, como Zacarias que foi morto entre o altar dentro do templo, tá falando desse Zacarias aqui, o filho do sacerdote Joiada. Eu fico de cara porque assim, ó, Joás foi criado por Joiada. Então, tecnicamente, Zacarias era o irmão adotivo dele. E ele foi capaz de matar o próprio irmão porque ele não gostou dessa história de voltar a servir a Javé.
Começou muito bem, terminou muito mal. Terminou mal porque o coração dele não era reto, né? Ele obedecia a Deus só para agradar Joiada, não era inteiro, né? Outro profeta, profeta desconhecido, entre aspas, né? Possivelmente foi Obadias. Profetizou a derrota de Edom para Edom, e é aquilo que eu falei para você, Deus governa sobre toda a terra, então ele não vai falar só com aquele povo que oficialmente é dele, ele também vai profetizar todas as nações da terra, porque todas as nações habitam na terra dele. Então, Obadias foi enviado para falar com os edomitas de que eles seriam derrotados, certo? E informou a Amazias que a sua atitude de passar a adorar os deuses de Edom o levaria a derrocada. Seu Amazias não escutou e foi derrotado. Outro profeta chamado Zacarias, agora Zacarias, filho de Geberaquias, outro profeta que atuou na época de Uzias, enquanto o rei seguia seus conselhos, foi próspero, até que seu coração se engrandeceu e ultrapassou os limites ao exercer tarefas sacerdotais, como a gente já falou. E Isaías? Oficialmente atuou nos reinados de Uzia, Jotão, Acás e Ezequias. Entretanto, seu ministério propriamente dito inicia-se após a morte do rei Uzias, que você vê isso lá no capítulo 6 de Isaías. No reinado de Acás, disse Acás para este confiar no Senhor e não se aliançar com os reis de Israel e Damasco, e no reinado de Ezequias, criticou o povo por julgar que Deus era obrigado a defender Jerusalém, mesmo com a apostasia dele. Então, dentro de todas as coisas que eu quero destacar sobre Ezequias, sobre Isaías, eu quero destacar essas duas. Então, primeiro, né, que apesar de estar escrito lá em Isaías 1 que o legislado dele ocorreu no reinado de Uzias, o legislado de Isaías, o ministério profético de Isaías ocorreu de fato a partir da morte do rei Uzias, certo? E aí era uma coisa muito engraçada que ele falou para Acás que Acás não deveria se aliançar, Acás se aliançou e deu zica para o lado dele, com os reis de Peca e Rezim, acho que eram esses dois reis, né, que era de Damasco e Israel. Aí, e também o povo, porque o povo entendia, o povo de Israel entendia assim, ó, nós somos, sabe, nós somos a raça escolhida por Deus. Imagina se Deus vai levar a gente a sofrer. Deus nos ama. Esse comportamento do povo é exatamente como hoje. Aquela ilusão que as pessoas têm. Mas eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Imagina se o fato de eu andar toda torta, toda errada, Deus vai permitir que eu passe por alguma situação. Não, Deus vai me conduzir ao êxito, Deus vai me fazer prosperar. E aí Isaías falou assim: ó, percam esta ilusão, queridos. A apostasia de vocês, a iniquidade de vocês vai fazer com que o favor de vocês não se arrependa. Por quê? Porque vai fazer com que o favor de vocês não aconteça. Por quê? Porque vocês não se arrependem. Só que na cabeça deles, o fato de que eles eram considerados entre as nações da terra como o povo do verdadeiro Deus, o fato deles terem esta fama, mesmo que não havia mais um coração íntegro diante de Deus, iria protegê-los de todos os ataques ou sofrimentos dos países vizinhos. Eles tinham essa ilusão. E eu vejo isso muito comum hoje. As pessoas ainda têm essa ilusão. Imagina, mas eu vou na igreja, imagina, mas eu me batizei nas águas, imagina, mas eu frequento a religião tal, eu frequento a denominação tal, mas a vida está completamente fora da rota. Tipo assim, tá mais curva que a curva mais sinuosa da estrada mais perigosa que você conhece. Tá tão fora da curva que, né? Tá na ladeira, desceu a ladeira assim da justiça rolando. Mas ele acredita que por ele ter uma aparência de santidade, ele vai ser salvo, que Deus não vai. Imagina se Deus vai permitir que eu passe por determinadas situações. Aí ele começa a passar por essas situações e ao invés de ele entender isso é porque eu não estou alinhado à justiça. Não, isso é Deus me tratando.
Nem sempre é Deus te tratando, né? A não ser para você se arrepender, vamos botar assim. E agora vamos falar sobre Miqueias, que foi um outro profeta que atuou também na mesma época de Isaías, ok? Atuou assim como Isaías nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias e Manassés, já que Isaías foi morto por Manassés, né? Além de Isaías, também falou sobre o erro de se aliançar com Israel e Damasco, e sua mensagem expressa claramente as consequências da desobediência a Elohim. Então, Miqueias, ele falou um pouco com a liderança, mas ele se voltou tanto para o povo quanto para a liderança, dizendo assim, ó, porque vocês estão assim, vai rolar isso, 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 isso e aquilo. Profetiza Ulda informou a Josias sobre a punição que seria dada a Judá por causa dos pecados cometidos principalmente na época de Manassés, e também informou a ele que por causa da sua fidelidade a Deus, isso não ocorreria em seus dias, mas foi batata. Assim que Josias morreu, Deus liberou a punição assim. Sofonias atuou na época de Josias. Ele informou com mais detalhes o julgamento e os motivos da punição que viria sobre Judá. Jeremias atuou na época de Josias, Joaquim, Zedequias, até os primeiros 5 meses do exílio de Jerusalém na Babilônia. Entre vários pontos a serem destacados sobre o seu legislado, quero destacar o fato de Jeremias ter confrontado o povo sobre acreditar que estavam seguros quanto ao cenário político da sua época, pois possuíam a casa de Deus em suas terras, o Templo de Jerusalém. Na visão do povo, Yahvé os pouparia por causa de sua casa. Jeremias então diz que o templo seria destruído tanto quanto o povo por causa da rebelião. E esse comentário de Jeremias você vê no capítulo 7 e no capítulo 26 de Jeremias. E foi o motivo pelo qual ele foi preso e quase morto a primeira vez. Por quê? Porque os pastores da sua época, os líderes religiosos da sua época, acreditaram que Jeremias cometeu um ato de blasfêmia, dupla blasfêmia. Primeiro, porque ele criticou e falou mal da casa de Deus. E segundo, porque ele disse que ele se atribuiu a si mesmo como representante, na cabeça deles, né? Que Jeremias estava se pagando de profeta. Quem, tipo assim, aquele negócio que Jesus também passou. Com que autoridade faz essas coisas? Quem te constituiu rei e juiz sobre nós? Certo? Então, o mesmo questionamento que os religiosos da época de Jesus falaram sobre ele, Jeremias também passou por isso. Só que Jeremias tinha aquele problema de ser jovem. Então, o pessoal não tinha tendência de levar ele a sério. Então ele quase foi morto porque ele disse, falou assim, ó, vocês acham que só porque vocês têm um templo que oficialmente é consagrado a Deus, vocês serão salvos da Babilônia? Não, querido, vai ser destruído vocês e esse templo que vocês estão idolatrando aí. Templo do Senhor. E ele começou a criticar toda a idolatria que o pessoal tinha pelo templo. E você sabe como funcionam os religiosos. Eles adoram a cruz, eles adoram a Bíblia, ou não tratam a Bíblia corretamente, adoram a Bíblia e idolatram a Bíblia, né? Então, o que é idolatria? Essa é uma visão equivocada da real função das escrituras. Então, eles idolatram a sua denominação, eles idolatram a cruz, eles idolatram a Bíblia. Na época medieval, eles idolatravam até os ossos dos santos. Então, toda aquela visão, patuá, badulaque, toda aquela visão de que não, por eu estar nesta casa, por eu ser membro desta denominação, aí no caso dos israelitas, né, por nós sermos a única nação da terra que tem uma casa consagrada ao Deus verdadeiro, Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que a Babilônia nos escravize. Caraca! E aí não vai sobre, aí Jeremias não vai sobre pedra, querido, vai cair você e o templo que vocês tanto se apoiam. E aí ele foi preso
e começaram a criticar ele, estavam a ponto de matar ele. O que fez com que ele não fosse morto foi porque o pessoal estudou os outros textos antigos e descobriu que Miqueias, há 100 anos antes, quase 100 anos antes, já tinha profetizado que o templo seria destruído. Então, eles olharam para Jeremias e disseram assim: um profeta de verdade já tinha nos revelado isso, então você, jovenzinho, pode voltar para sua casa, tá? E parar de falar essas bobagens. Então, foi só por causa de Miqueias que Jeremias não foi morto, porque ele cometeu um ato de blasfêmia falando do santinho do templinho deles, vamos botar assim. E o último profeta que eu quero destacar hoje para você é Abacuque. Possivelmente atuou no reinado de Joaquim. Sua mensagem é centralizada na busca pelo profeta em compreender as intenções e as ações de Deus, em permitir que uma nação estrangeira subjugasse seu povo, e a resposta de Deus aos seus questionamentos. Então, Abacuque, ele foi um cara que no reinado de Joaquim ele começou a ver toda aquela movimentação, já tinha passado uma onda de destruição, começou a passar a segunda, e ele perguntou: Deus, por que isso? Tipo assim, por quê? Porque na cabeça de Joaquim não fazia sentido, né? Ele estava acostumado de ver profetas se levantando dentro da nação de Israel para resolver os problemas dentro da nação de Judá, corrigindo. Então ele não estava acostumado de ver Deus usando outras nações para chinelar a sua nação, vamos botar assim. Então ele não entendeu as ações de Deus. Na cabeça dele, o Senhor poderia ter resolvido isso de tantas formas, porque o Senhor resolveu lavar a nossa roupa suja fora de casa. Porque o Senhor está nos humilhando até esse ponto. E você vê o livro de Abacuque com esse questionamento, todo o capítulo 1, são 3 capítulos apenas, todo o capítulo 1 com ele questionando a Deus para poder entender por que Deus estava fazendo as coisas do jeito que ele estava fazendo. Aí você percebe em Abacuque que o pai dá uma resposta inicial para Abacuque e não fala mais nada. E aí você lê nos textos que Abacuque não ficou satisfeito com a resposta que o pai deu e ele continuou insistindo. Não, eu quero entender corretamente. Essa resposta para mim está muito rasa. Eu preciso de mais, eu preciso entender tudo. E aí você vê no capítulo 2 o pai falando mais coisa para ele, revelando com mais detalhes os seus planos. Aí o coração dele se alegra, o coração dele se aquieta, e aonde você chega na conclusão do capítulo 3, aonde ele fala assim, ó: então, ainda que toda essa desgraça esteja acontecendo, que não haja mais movimento nos currais, que o povo estava bem pobre já na época dele, que o produto da oliveira menta, que a figueira não deu o seu fruto, eu, todavia, vou me alegrar no Senhor e eu vou exultar no Deus da minha salvação. Ou seja, eu sei que eu serei salvo dessa situação, ainda que o povo esteja sofrendo, exatamente como ocorreu com Elias, quando ele derramou a palavra de juízo sobre a nação de Israel. O povo de Israel estava sofrendo, mas Elias foi sustentado em todo o tempo. Ele não passou, ele não sofreu as consequências da seca que o povo sofreu. Ele tinha carne, ele tinha comida, ele tinha pão, então, tipo assim, ele não passou fome. O povo, sim, ele não. E aí, Abacuque também entendeu isso, que ele não ia passar pelas mesmas coisas que os seus contemporâneos estavam passando, porque no caso dele, o coração dele era reto diante de Deus. Certo? Então, querido, nós encerramos por hoje e até o ano que vem. Deus abençoe você.